Existem alguns levantamentos sobre o perfil da liderança do futuro. E eu resolvi trazer aqui hoje para você uma curadoria de tudo que eu tenho lido e estudado a respeito desse líder do futuro, não só as pessoas que vão ter cargos de liderança com equipe, mas as pessoas que vão liderar todo o mercado nos próximos anos e o melhor. Eu trouxe aqui já um conteúdo aplicado ao agronegócio. Vamos falar sobre liderança do futuro hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, o nosso podcast que é completamente fora da caixa. A gente tem aqui discussões diferentes e que, aliás, diferenciam você, ouvinte do Agro é Vendas, quando você aproveita todo esse conteúdo aqui, aplica na sua vida, leva para os seus amigos, leva para os seus clientes esse conteúdo. Fico muito feliz de receber cada pessoa aqui, de ter notícias através das minhas redes sociais ou quando eu encontro em algum lugar dizendo que vocês já ouvem, que vocês estão maratonando agrovendas. Estou muito feliz de ter cada vez mais pessoas do agro impactadas por esse conteúdo aqui feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Bom, já que eu falei de redes sociais, vou deixar as minhas redes sociais aqui, Miriam Xavier no LinkedIn, xavier.agro no Instagram, e nós temos também em vídeo, se você por acaso estiver só ouvindo o Agro é Vendas, a gente está em todas as plataformas de streaming, no Spotify já é com vídeo e áudio, tem as duas opções para você, e no YouTube, xavier.agro.oficial, segue a gente, já aproveita para curtir aqui, se tiver a opção de deixar ali umas estrelinhas para você classificar aí esse conteúdo que você está ouvindo ajuda muito para que a gente consiga continuar aqui firmes e que todas essas plataformas continuem mandando para mais gente, mostrando para mais pessoas o que a gente está falando aqui. Bom, o episódio de hoje é para a gente falar a respeito de liderança, e eu já até deixei muito claro aqui que a gente não está falando só sobre a liderança no sentido da pessoa que lidera outras pessoas, tá? Então, sempre que eu falar alguma coisa relacionada até à equipe, e eu chamo muitas vezes, hoje eu vou chamar muitas vezes também aqui o gestor do agro, vou falar você que é gestor, que é gerente, que é supervisor, coordenador, que é diretor de uma empresa, que é dono de uma revenda, enfim. Eu vou falar com vocês muitas vezes aqui, e quem não for líder nesse sentido, que pessoa que não tem equipe às vezes, né? Mesmo um RTV, que às vezes tem pessoas ali que respondem para ele, mas mesmo que você não tenha equipe ainda, entenda que você está se preparando para uma possível liderança daqui a um tempo e que mesmo não sendo líder de pessoas, de equipes, a gente lidera muitos movimentos dentro do agro e dentro daquilo que a gente faz. Então, é para todo mundo esse conteúdo aqui. Eu deixei para gravar esse episódio de hoje. Quem está aqui sempre me acompanhando no Instagram vai ver isso, vai achar até engraçado, vai falar, poxa, peraí, a Miriam chegou de viagem numa segunda-feira, terça-feira o episódio foi ao ar, eu sei que ela estava viajando, e como é que ela gravou isso? Às vezes a gente deixa aqui de última hora para gravar assim, bem pertinho, e tem que organizar toda a turma aqui em volta, o pessoal que faz a edição, quem faz aqui toda a parte visual aqui, que vai organizar e vai postar depois. Teve que esperar um pouquinho, porque eu fazia questão dessa vez, de trazer um conteúdo muito fresco. Então, além de tudo que eu estudo sobre esse tema de liderança, eu trouxe também uma curadoria de um evento que eu participei bem recente agora. Eu estou chegando de viagem essa semana. Mais precisamente, você está ouvindo aqui no dia que lançou o podcast, na terça-feira. Eu cheguei ontem de viagem, na segunda, que é hoje que eu estou gravando. E eu já vim aqui trazer esse conteúdo porque é tão importante para todo mundo. E eu percebo que isso cada vez mais é latente, sabe, dentro das empresas. Nas mentorias que eu faço aqui, sempre chegam questões relacionadas a isso, porque a gente percebe que as lideranças não estão com um olhar de líderes para o que a gente chama de futuro, gente, mas aqui já até começando mesmo assim, entrando bem no assunto, será que é tão futuro assim? Quando a gente fala de liderança do futuro, e eu participei de um evento bem recente, agora semana passada, em São Paulo, que era o RH, acho que era RH Leadership Experience, isso mesmo, um evento da Startse, e nesse evento foi discutido muito sobre a liderança do futuro, sabe? Mas a minha questão para você é: será que a liderança é do futuro mesmo? Será que não é já necessário que tudo que eu vou trazer aqui hoje, de perfil, de comportamento e de atitude dessas pessoas que são e que serão líderes aonde elas estiverem, será que isso já não é urgente?
Será que isso já não é uma pendência ao invés de tendência, né? Qual que é a diferença, né? Eu estou falando que quem está assistindo talvez seja mais fácil até para entender aqui a diferença que é uma diferença sutil aqui no falar, né? Mas a palavra é completamente diferente quando a gente troca a tendência com a letra T, então, que é uma coisa que vai ser no futuro, que vai chegar ainda quando a gente fala de pendência, com a letra P, que é de já passou da hora de você implementar, você está ficando para trás se você não tiver essas atitudes, esse perfil, né? Se você não estiver se desenvolvendo nesse sentido. Então, trouxe aqui hoje para a gente entender, primeiro de tudo, o que as pessoas hoje em dia estão falando, e tantas pesquisas, levantamentos estão sendo feitos a respeito de liderança do futuro. Primeira coisa. O líder do futuro é aquele que não tem todas as respostas. E quando a gente começa falando assim, eu acho que a gente já traz aqui muito da essência da importância desse tema ser discutido cada vez mais, sabe? O líder do futuro ou atual, né? Ele não pode ser uma pessoa que se cobra para ter todas as respostas, afinal de contas, não tem jeito, como ser humano que somos, da gente ter todas as respostas. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas estão no mercado e estão no agro e elas acham que elas precisam resolver tudo e que as pessoas têm a expectativa de que elas resolvam. E, na verdade, a gente tem expectativa é que o líder, ele fale quando ele também tiver com dificuldade, ele mostre, ele peça ajuda, ele conte com a equipe dele para construir algumas coisas. Não aquela pessoa que sabe tudo, que tem tudo na ponta da língua, porque essa pessoa, às vezes, ela é muito inalcançável, sabe? E quando a gente fala de liderança, sempre tem que ter um conceito de inspiração junto, meu povo. Todas as vezes que você olha para uma pessoa que você fala assim, esse aqui é um líder nato, essa pessoa que é líder do mercado, hoje ela é líder da minha empresa, ela é líder de um projeto. Quando você olha para essa pessoa, líder, o que você pensa? Eu penso inspiração. Nossa, essa pessoa me inspira, eu quero crescer, eu quero me desenvolver para fazer como ela faz, para chegar nesse patamar que ela atingiu aí já. Agora, quando a gente olha uma pessoa que aparentemente, e é bem entre aspas, tá? Porque é só um aparentemente mesmo, ela é perfeita, ela sabe de tudo, ela tem todas as respostas. Essa pessoa é mais inalcançável do que inspiradora de que eu sei que eu olhando ali, eu sei que eu posso me desenvolver para chegar lá, né? Então, a gente não precisa ter todas as respostas e a gente tem que cada vez mais trazer a equipe para as discussões. Isso é um dos pontos extremamente importantes quando a gente fala sobre o líder do futuro. Até tem uma outra questão que também está bem junta com isso, né? Que é assim, ó, os gestores comerciais do agro que estão assumindo agora, que tem pouco tempo que assumiram essa gestão comercial, eu vejo eles muitos se cobrando para saber sobre parte técnica. Ou porque a pessoa mudou a cultura que ela trabalha, ela saiu de HF e foi para cereais, ou ela já tinha mais domínio de mercado de cereais, ela está trabalhando agora com café, sabe? Ela às vezes mudou de região no país, então cada região tem ali suas particularidades. Eu vejo essas pessoas hoje assumindo a gerência comercial, que é assim, o que eu vejo muito acontecer, mas outras gerências também, tá? De marketing, gestão, às vezes administrativa, a pessoa que vai ser gerente de uma loja e ela muitas vezes se cobrando para saber sobre a parte técnica. Eu vejo uma galera se matriculando em curso aí de pós-graduação, em MBA, em algum curso assim, acho que principalmente pós-graduação, que é muito técnico, porque ela acha que ela tem que saber a parte técnica para que ela consiga coordenar e desenvolver aquela equipe. Na verdade, para você ser gestor no agro, independente de qual cargo de gestão, mas eu trago aqui sempre, né, bastante sobre a gestão comercial, você tem que saber muito mais sobre pessoas do que sobre planta, solo e sei lá mais o que aí que vai ter de interação do meio ambiente para que você consiga produzir. Então, para de ficar pensando em fisiologia da planta, em o que você precisa aprender mais sobre questões técnicas e olha com muita atenção para as pessoas que estão na sua equipe. A gente desenvolve um trabalho muito grande aqui. O nosso grupo de gestores, a gente tem uma mentoria de gestores do agro e a gente trabalha muito mais ali dentro a parte de gestão de pessoas do que todas as outras gestões. A gente tem a parte de gestão comercial, um pouco de gestão de negócio, mas é muito mais focado em gestão de pessoas, porque é onde o nosso agro está muito aquém, ou seja, está muito para trás do que o que deveria estar
A gente está olhando ainda, gente, para pegar um vendedor, excelente vendedor, e passar ele para gerente sem preparar ele para ele fazer essa gestão comercial, que afinal de contas não é só a gestão comercial em si, pensando em gestão das vendas e tal, é sobre gestão de pessoas. E a gente olha para um grande vendedor e coloca ele lá e acha que é assim, né? Muitas empresas têm feito isso. E tem até um episódio do Agrovendas que eu falei sobre esse perfil, qual que é o melhor perfil, né, para ser o gestor comercial, episódio 89. Ouve depois, com bastante atenção, porque eu acho que é um complemento bom para isso que a gente está discutindo, que eu trouxe aqui hoje, tá? Então, além de ser uma pessoa que ela não precisa ter todas as respostas, ufa, né? Que bom. O nosso gestor, ele precisa cada vez mais entender de pessoas, gostar e entender de gente e não sobre a parte técnica. Isso é para qualquer empresa do mercado, tá, meu povo? Eu estou trazendo aqui bem aplicado ao agro aquilo que eu percebo que faz muito sentido para a gente, que a gente precisa muito desenvolver. Mais um ponto, acompanhar a velocidade de mudanças aqui, porque a gente teve aí nos últimos anos uma mudança muito grande das gerações novas chegando e já assumindo a gestão nas propriedades, também nas empresas, as gerações novas chegando no mercado para trabalhar no agro. E tanta gente fala assim: ah, mas as novas gerações são muito difíceis, elas não querem nada. Ah, porque essa galerinha nova que está entrando no mercado, não sei o quê. Eu acho que falta um olhar de o que eu, como gestor, como líder, preciso desenvolver para que eu consiga ter conexão e consiga liderar essas pessoas que têm um perfil tão diferente do meu, sabe? Eu vejo mais as pessoas só criticando e falando que as novas gerações elas não querem, que é isso, que é aquilo, mas lógico, a gente tem bastante dificuldade, tem muita empresa precisando de pessoas comprometidas e é difícil achar essas pessoas hoje no mercado, é difícil achar as pessoas com o perfil que a gente precisa. Tem muito assim, ó, de perfil relacionado a talentos que as pessoas têm, às vezes até um pouco de formação, de conhecimento técnico. Esses dias agora para trás mesmo, eu discuti muito com amigos meus, eles que fazendo processo seletivo e eles com dificuldade de encontrar a pessoa, porque às vezes o pessoal tem um currículo todo completo, que é necessário para uma vaga, mas a pessoa não fala inglês. E inglês hoje, meu povo, para muitas vagas é essencial, não é nem assim que dá, eu falo um inglês mais ou menos aqui, eu vou entrar. Não vai conseguir, porque não passa nem na primeira parte do processo seletivo de currículo, se a pessoa não tiver um inglês fluente, bom mesmo, porque as reuniões, muitas vezes, dentro de algumas empresas, são feitas em inglês, né? Eu já divulguei algumas vagas também, uma época, para amigos meus que estavam procurando alguém para dentro das empresas e não conseguiam achar. Tinha, assim, excelentes profissionais, mas na hora que eu olhava esse detalhe, que faz toda a diferença, né, que é o inglês fluente, não tinha. E a gente olha, às vezes, para as pessoas que estão nos times e por que eles não desenvolvem aquilo que é tão necessário? Por exemplo, inglês, mas às vezes são outras questões, comunicação. Gente, eu tenho feito tanto treinamento, uma parte do treinamento que eu faço em company, muitas vezes, que é um treinamento de vendas mais geral, ou quando eu faço um programa de treinamentos que eu fico mais tempo com uma empresa, eu faço alguns meses de treinamento, eu sempre incluo uma parte sobre comunicação, e é essencial hoje a pessoa saber se comunicar. Aí a parte, né, tem o inglês, tem tantas coisas assim que a gente olha e fala assim: ah, por que as pessoas não desenvolvem? As pessoas estão muito paradas. Às vezes é tanta coisa no dia a dia para resolver, para tomar uma decisão, para ir lá e visitar um cliente, né? Para resolver um imprevisto que teve. É uma meta que a gente fica olhando para ela e só pensando naquela meta para bater, e é difícil para caramba, sim. E aí, gente, quando a gente pega todo esse conjunto, que é, né, um pacote que é difícil de você conseguir atender todos os requisitos ali, se você não tem um direcionamento de um líder para que você desenvolva exatamente o que você precisa para dar passos maiores depois, você simplesmente vai continuar trabalhando muito, entregando ali a meta ou entregando os resultados mais esperados ali no momento, naquele ano. Só que quando a gente olha lá para frente, às vezes a pessoa que é brilhante, e eu conheço pessoas brilhantes, que elas não têm uma perspectiva de crescimento de carreira. Olha isso. Aonde estão os nossos líderes para conseguir direcionar e acompanhar esse desenvolvimento das pessoas? Dentro das mentorias aqui, gente, mentoria de vendas, a gente recebe
tantas pessoas com essa demanda de eu preciso de um direcionamento, eu preciso de alguém que me acompanhe, eu preciso de ajuda para questões do dia a dia que eu não tenho dentro da minha empresa. Chegam muitas pessoas assim, tá? Então, a gente precisa começar a enxergar esse outro lado, sabe? Aqui, ó, como líderes, e até quem ainda não está numa posição de liderança, não tem um cargo de liderança na empresa, mas está aí olhando e pensa em chegar lá, já vai se preparando para isso, já começa a enxergar questões, por exemplo, sobre desenvolvimento humano, sobre como fazer um feedback, como você organiza uma reunião para que ela seja produtiva, como que é que você desenvolve de fato uma pessoa para que ela tenha ali os resultados e cada pessoa olhando para ela como única. Isso é um ponto muito importante dentro de liderança, olhar para cada pessoa como única que ela é e conseguir desenvolver cada uma ali do seu jeito. Então, são pontos que a gente às vezes não percebe, ou que a gente olha para a gente mesmo e pensa, ah, eu não tenho isso na minha empresa, meu gestor não faz isso, não sei o quê, e a conversa para por aí, né? Vira reclamação, a gente fica ruminando isso, sei lá, e pronto. Então, hoje, inclusive, devia até ter contado isso para vocês mais no começo, né? Mas, ó, quem está aqui até agora vai saber aqui, vai merecer esse presente. Eu vou falar daqui a pouco a respeito de uma ideia que eu tive e eu acho que a galera que está aqui no Agrovendas vai gostar muito, tá? Um conteúdo bem especial aí que eu estou preparando para vocês. E aí vai ser, de fato, vai ser como um presente para quem acompanha aqui, para quem está maratonando o Agrovendas, para quem está chegando agora também, já está se conectando aqui com o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho eu falo disso, tá? Vamos lá, vamos pensar mais uma coisa. Quando a gente pensa nessa questão de o líder que ele se cobra muito para que ele resolva as questões ali de imediato, ele fica resolvendo um monte de pepino ali, mas ele não acompanha essas mudanças do mercado. Eu vejo muitos líderes hoje dentro do agro e muitas pessoas que estão na área comercial, seja de vendas ou seja na gestão, que não olham para o lado, assim, ó, para aquilo que já está passando, já está presente nas nossas vidas, que é, por exemplo, a parte de inteligência artificial, e a pessoa acha que ela não precisa entender disso, que isso é modinha, gente. Ano passado, há um ano e meio, mais ou menos atrás, que estava ali começando a ser falado sobre isso, que chegou um pouco mais no Brasil, vamos dizer assim, acho que é mais ou menos esse tempo que tem. A gente até podia falar, um ano e meio, 2 anos atrás, ah, será que esse negócio vai pegar? Será que isso funciona? Hoje já está presente inteligência artificial, automações e muitas formas aí de trazer tecnologia e inovação para o nosso dia a dia, para facilitar vendas, para que a gente tenha organização dos nossos dados e consiga analisar os nossos dados melhor. Já tem tanta ferramenta hoje disponível e dá para a gente criar as nossas próprias ferramentas. Quem não sabe sobre isso ainda está ficando para trás, não tem jeito. Né? No começo eu pensava assim, vou fazer, começo do ano agora eu pensei, vou fazer para quem é da mentoria de gestores, eu vou trazer um pouco aqui do que eu estou estudando sobre inteligência artificial e do que eu estou usando já no meu negócio, e eu vou fazer com eles aqui alguns conteúdos. Eu, de vez em quando, trago na aula algumas coisas, abro aqui na tela para o pessoal ver, e olha, eu preciso trazer isso para a mentoria de vendas também, eu já sei que eu preciso trazer isso. Porque não dá para a gente trabalhar hoje sem pensar em trazer alguns agentes facilitadores, vamos chamar assim, tá? Esses agentes todos de inteligência artificial, eles são facilitadores do nosso negócio, da nossa vida, do nosso processo de vendas. Eles permitem que a gente tenha mais qualidade e, ao mesmo tempo, mais produtividade, ou seja, eu faço mais rápido e eu faço melhor. E quantas ferramentas existem que às vezes as pessoas estão fechando os olhos para isso ainda, né? Então, o líder do futuro, gente, e o líder de hoje, ele já precisa olhar para isso. Ele já está ficando para trás, ele ainda não sabe nada sobre essas ferramentas. E eu espero que você que está aqui ouvindo hoje o Agrovendas ou assistindo, você olhe para isso também e enxergue as oportunidades que existem e perceba. Como é que você vai acessar essas informações e como que você vai começar a estudar sobre isso para aplicar aí no seu dia a dia, para não ficar para trás, tá bom? Tem um outro episódio que eu quero deixar de referência do Agrovendas, que fala um pouco sobre algumas questões aqui que eu já citei e sobre um algo a mais que eu vou trazer aqui, que é a parte de vulnerabilidade, tá? Vou falar um pouco dessa palavra aqui. Episódio 80, liderança disruptiva no agronegócio. Ali tem
uma discussão a respeito de algumas questões que a gente às vezes olha achando que o líder ele tem que ser forte, achando que o líder ele tem que, né, aquela questão de ter todas as respostas e mais. Aí quando a gente traz, tem que ser vulnerável, apresentar as suas vulnerabilidades, o que que a gente vê as pessoas fazendo para dizer que são vulneráveis? Elas escolhem uma coisa que elas vão apresentar como vulnerabilidade, ou seja, eu não sei isso, eu não sou bom naquilo, eu tenho medo disso, e aí fica aquele negócio tão assim robotizado, mecanizado, sabe? Que isso acaba não sendo vulnerabilidade. Não adianta você falar assim, pois é, eu tenho bastante dificuldade de trabalhar alguns sentimentos, aí a pessoa fala isso de um jeito que a gente percebe que não é real, né? É na hora que está acontecendo algum problema e que você não sabe como resolver, é na hora que tem alguma situação com alguém da sua equipe, às vezes alguma situação pessoal ali que você precisa ajudar a estar do lado dessa pessoa, que você mostra o quanto que você tem um olhar para isso, sabe? Para de repente dizer, eu não sei lidar com essa situação que você está vivendo, mas eu tô aqui para te ajudar naquilo que você precisar, né? Vai que tem alguma pessoa da sua equipe passando por uma situação muito difícil na vida dela e que você não sabe como resolver, não queira resolver, não queira dar conselho. Olha para essa pessoa e fala com ela exatamente isso. Eu não sei como que eu posso te ajudar. Eu nunca tive que lidar com isso. Eu não sei o que que você está sentindo, mas eu tô vendo que você está preocupado e eu tô preocupado com você. Então eu tô aqui para te ajudar, sabe? Às vezes a gente se colocar um pouco mais à disposição do outro, ao invés de querer só ser o que dá conselho, o que mostra o caminho, o que ensina, né? Se colocar nessa posição um pouco mais do lado da equipe, ao invés de ficar só achando que a gente está por cima. Não existe isso mais, né? O grande líder, ele caminha muito lado a lado com a equipe. Então, acho que faz sentido a gente falar disso. E tem mais um ponto, gente. Olha, eu escutei há pouco tempo agora, escutei no evento que eu participei, eu escutei em outras conversas também, sobre o quanto que as empresas investem em CRM, ou seja, elas investem em sistemas ou em ferramentas, de alguma forma elas investem financeiramente, investem tempo e atenção para conhecer cada vez mais os seus clientes. Eu tenho só um parênteses para fazer aqui, porque a gente no agro está assim um pouquinho para trás nisso, né? A gente tem aí até um episódio aqui do Agrovendas que é sobre CRM, que, olha, dá para ver por ali, agora bem recente episódio, até que eu gravei, 100 e alguma coisa, não sei certinho, vou tentar achar para deixar aqui no descritivo, que eu falo sobre CRM, eu mostro uns números ali que a gente está bem para trás ainda, tá? Do resto do mercado. Mas, enfim, a gente ainda olha um pouco mais, né, para isso. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso ter informações a respeito dele. Agora, quando é sobre equipe, quando é sobre pessoas, às vezes pessoas que você trabalha junto, não só a equipe, quanto é que a gente coloca atenção, energia, que a gente coloca tempo nosso e até investe financeiramente para a gente conseguir conhecer mais sobre essas pessoas. A gente olha o tanto que é estranho isso, investir muito para conhecer o cliente, para atender o cliente cada vez melhor, mas as pessoas que estão atendendo o cliente, muitas vezes elas não estão sendo bem atendidas onde elas estão. Então, está na hora da gente enxergar de uma forma um pouco diferente. Eu ouvi muito nesse evento que eu participei em São Paulo sobre segurança psicológica, e, gente, como é importante isso. É uma palavra que ainda está sendo, né, uma expressão pouco usada ainda no Brasil. E eu percebo que no agro, pouquíssimas pessoas falam sobre isso mesmo. Então, o que que é segurança psicológica? É a gente ter pessoas que, dentro de uma equipe, elas se sentem confortáveis para expressar a sua opinião, para dar uma ideia. É uma equipe que não é só de uma ou duas pessoas que falam nas reuniões, ou seja, todo mundo tem um espaço de fala e é incentivado que essas pessoas que às vezes estão mais quietinhas, que elas falem também. Não é só aberto espaço para dizer, gente, todo mundo que pode dar opinião, sabe? Tem gente que acha que abrir espaço é isso. Não é isso. É você, de fato, incentivar, promover para que essas pessoas, de fato, participem e deem a sua opinião e perguntem aquilo que elas estão com dúvida, né? Não fiquem com medo ou com vergonha de perguntar. Segurança psicológica é sobre você ter um ambiente de trabalho onde você se sinta respeitado, ouvido, que você se sinta importante ali, que sinta que as pessoas estão investindo em você, e olha isso dentro do agro.
A gente, né, fala tanto sobre, tanto pensando aqui em CRM também, mas assim, a gente tem tantos investimentos feitos no nosso setor, e agora, recente, nos últimos, o quê, poucos anos, se a gente pegar 3 anos para cá, talvez, e mais ainda de 2 anos para cá, que as empresas têm percebido mais que a gente precisa investir nas pessoas, a gente precisa fazer treinamento com as equipes, né? Então, um pouquinho mais vem sendo buscado. Falo até isso porque eu trabalho com isso, né? E antes ali, sei lá, vamos pensar uns 3 anos atrás, a gente tinha que correr um pouco mais atrás das empresas e convencer de que era importante fazer um treinamento com a equipe comercial, com a equipe técnica. Hoje, as empresas já procuram um pouco mais, mas ainda precisa melhorar muito. Só um treinamento pontual, ele é excelente, ele é importante, mas ele precisa ser contínuo. Ou vai existir uma liderança ali que consegue continuar acompanhando e desenvolvendo as pessoas de fato, ou tem que fazer um programa de treinamentos, que é particularmente o que eu vejo que tem mais resultado até, que é você fazer durante um tempo um treinamento com aquela equipe, acompanhar. E a gente tem até uma metodologia que a gente usa para isso, porque não dá para a gente só falar que vai fazer um treinamento no ano e que as pessoas têm obrigação de colocar tudo aquilo em prática, né? Então eu vejo que cada vez mais assim, que seja com passos um pouco assim lentos, um pouco tímidos, mas já vem tendo essa mudança e percebo que hoje em dia mesmo, agora 2024, parece que o pessoal acordou um pouquinho mais, sabe? Para que é necessário a gente parar um pouco de tempo, não ficar só no campo e parar essa equipe um pouco e trazer ela para dentro de uma sala, trazer ela para dentro de um evento, né? Tem algumas empresas que têm feito um pouco mais investimento, e aí convenção comercial não é só uma convenção que cada pessoa ali dos fornecedores, dos parceiros de uma revenda ficam ali falando só de produto, de parte mais técnica, né? Treinamento de portfólio. Tem empresas que já têm investido nisso, tanto em treinamentos de vendas, de desenvolvimento humano, às vezes até alguma coisa mais motivacional, mas assim, que seja para sair, sabe, desse lugar comum de ficar só falando sobre produto, sobre portfólio, não dá mais, né, meu povo? E sobre segurança psicológica também tem todas essas questões que eu trouxe até agora aqui que eu discuti, né? Do quanto que é importante a gente ter na liderança inspiração para isso. Imagina um líder que é todo turrão, que ele não se abre, que ele não fala das dificuldades e dos problemas dele de vez em quando que seja, que ele não tá ali lado a lado conhecendo a equipe e à disposição de fato para conversar com essa equipe. E aí esse líder, como que ele vai querer que as pessoas da equipe se sintam à vontade para falar com ele e que também falem, façam tudo isso se ele mesmo não é o exemplo, né? Eu já vi gente falando comigo, gerente falando comigo que, não, Miriam, eu sou sempre muito aberto para conversar, minha sala sempre fica aberta, eu falo com as pessoas, passa lá que para a gente conversar. Gente, não adianta deixar uma porta aberta, literalmente, né? A porta da sala aberta. Marca horário com cada pessoa da sua equipe, porque senão vai ter gente que vai te procurar, mas tem gente que não tem esse costume, não se sente ainda confortável para fazer isso. Vai ter o outro que acha que está tudo certo e que não está tendo tempo e vai ficar lá só rodando campo, não vai vir para interação, não vai vir para conversar e te pedir ajuda se você não, de fato, além de abrir esse espaço e abrir essa porta, você não promove esse ambiente, você não faz com que isso seja até uma rotina mesmo, sabe, entre vocês, que isso seja um ritual importante, esse contato mais próximo, né? Então, assim, acho que eu trouxe muitos exemplos aqui e eu quero te deixar aqui um convite muito importante porque esse é um conteúdo, eu tô trazendo aqui um pouco um compilado geral de tudo que eu tenho visto a respeito desse perfil de liderança do futuro. Tem mais conteúdo, é um conteúdo bem denso, tem muita coisa. Inclusive, essa semana a gente tem aula na mentoria de gestores e a gente vai trazer um pouco mais de discussão mais profunda dentro de alguns temas, mais ainda direcionando ali para a prática, e a gente abre para discussão depois, né? Mas eu sinto que tem algumas coisas que a gente precisa falar mais, sabe? A gente precisa falar mais sobre essa parte de segurança psicológica, sobre desenvolvimento pessoal, sobre algumas questões, olha só isso, que eu percebo que travam muito mais as vendas e o desenvolvimento e o crescimento das pessoas hoje no mercado, do que até a falta de uma
técnica de vendas, a falta do entendimento de como funciona uma negociação. Isso é importante, entender o processo de vendas, entender como que você cria uma estratégia para trabalhar com seus clientes principais, todo o processo de vendas, ele é importante que a gente conheça. Só que não é isso que está travando as vendas hoje com a maioria dos vendedores no agronegócio. Vendedores que estão vendendo muito e batendo meta, mas que estão sentindo uma pressão muito grande e que estão a ponto de estourar ali. A gente tem esse perfil. Tem os que já estão meio acomodados, ah, não, já sei, já conheço o mercado, já estou batendo meta, tá tudo bem. Tem um monte de questões ali que a gente precisa resolver para que essa pessoa ela pare, saia desse lugar aí né, dessa zona de conforto para ela conseguir realmente voltar a ter brilho nos olhos, sabe? E para aquela pessoa que não está nem conseguindo bater meta, que ela se cobra muito, que ela roda a semana inteira, mas que no final do mês ou no final do ciclo, do período aí, ela não consegue entregar o resultado e ela está sendo só cobrada por isso também, e ela também se cobra, nossa, é uma confusão. Então, eu percebo que muito mais do que a parte do processo inteiro de vendas, a gente tem umas outras questões aqui e eu tenho estudado muito e conversado com muitas pessoas que são mais especialistas nessas áreas aqui de desenvolvimento humano, para que a gente saiba o que está travando essas vendas. E eu queria muito trazer isso para vocês também que estão aqui no Agrovendas. Esse é um conteúdo que ele é tema de uma aula da mentoria de vendas no agro. Só que eu resolvi trazer isso de uma forma mais aberta, sabe? Então, os alunos da mentoria vão estar também nessa aula, mas é uma aula aberta. E eu quero trazer um conteúdo para te mostrar como é que você destrava as suas vendas e como é que você, sabe, de fato performa, tanto nas suas vendas quanto na sua carreira e nos negócios aí, para quem está mais já na gestão. E eu tenho certeza que depois dessa aula vai ser muito diferente a forma como você vai enxergar as oportunidades que existem, vai ser muito diferente a forma que você vai enxergar e vai conseguir executar tudo aquilo que você tem que executar para ter sucesso. E, inclusive, é sobre isso, né? Quando a gente fala muito sobre desenvolvimento RH, desenvolvimento de pessoas, sobre liderança do futuro, tudo isso que eu falei até agora aqui, a gente não olha, tá, gente, só para a parte de, ah, que bonitinho, vamos cuidar das pessoas, ah, não sei o quê. A gente sim se preocupa muito com as pessoas, a gente olha para cada pessoa e a gente desenvolve cada um, só que a gente precisa olhar também para o negócio onde essa pessoa está inserida. Então, tudo que a gente faz de desenvolvimento humano tem também um olhar muito grande para o negócio, sabe? Para a estratégia, para o crescimento do negócio, sem pessoas, sem a gente ter as pessoas bem, felizes, motivadas e reconhecidas de acordo com o seu talento e não de acordo com o que eu quero que ela seja, sabe? Eu não consigo ter resultado, eu não consigo que essa pessoa performe, eu não consigo ter resultado na empresa, sabe? Então, vai ser um momento muito importante. E eu quero te fazer esse convite. Aqui embaixo, na descrição desse episódio hoje, tem um link para você se inscrever. Eu ainda não tenho a data exata, eu preciso bater o resto da minha agenda aqui e organizar algumas questões, mas eu vou organizar aqui e quem já tiver aqui na lista aqui dos inscritos vai ser convidado para participar dessa aula aberta, tá? E eu quero muito que essa nossa comunidade, essa nossa turma aqui que ouve o Agrovendas e que está querendo sempre se desenvolver, crescer, eu tenho certeza que vocês vão gostar de participar, que vocês vão levar isso para a prática e ter muito resultado com isso e ajudem a divulgar. Só peço isso, ajudem a divulgar um pouco mais sobre esse evento que vai acontecer, essa aula aberta. Eu vou divulgar mais no meu Instagram, então fica lá no xavier.agro, segue lá e acompanha, porque nos próximos dias a gente já vai falar um pouco mais sobre data, sobre como vai ser o evento, vai ser online, vai ser um evento provavelmente gratuito, tá? Mas eu já estou lançando aqui já para você fazer a sua inscrição aqui no link que está aqui embaixo na descrição desse episódio e você convidar outras pessoas. E eu espero, de verdade, que esse episódio de hoje tenha contribuído aí para você ter um olhar diferenciado, para você ampliar a sua visão e também para mudar algumas atitudes que precisam ser mudadas para o seu crescimento, para o desenvolvimento da sua equipe, se você for gestor. Então, enfim, compartilhe também esse episódio com outras pessoas que você conhece, que você quer que sejam aí desenvolvidas através desse conteúdo aqui, e eu te vejo por aí, fora da porteira.